Fala galerinha, beleza? Professor William Mantegão aqui na área para falar com vocês hoje de um projeto bastante interessante que nós estamos lançando, que é uma websérie com os 10 principais temas dos últimos 5 anos do Enem em Geografia. Então, para você que está aí se preparando para o Enem, para você que está aí se preparando para os demais vestibulares também, esses assuntos são recorrentes em vários vestibulares, porque são assuntos importantes, pertinentes à geografia. E o nosso objetivo aqui é fazer com que você alcance a sua aprovação, beleza? Então vamos nessa? O objetivo de hoje é a gente falar do conceito de urbanização. Bom, falar de urbanização é um assunto bastante interessante porque é a nossa vida. Nós vivemos as cidades, nós vivemos o espaço urbano, nós convivemos nas cidades e é muito comum esses assuntos aparecerem nas provas tratando do cotidiano dos indivíduos, dessa relação cotidiana na cidade, beleza? Mas para a gente começar a discutir esse assunto, vamos trazer o conceito. É bastante polêmico porque alguns autores vão trazer mais relacionados à infraestrutura, outros autores vão trazer mais relacionados à questão do crescimento, o pessoal das artes trabalha a urbanização com uma determinada perspectiva, com a arquitetura, a geografia, a história, a engenharia, né? Mas vamos lá. A geografia vai trabalhar o seguinte: processo de ampliação da população das cidades em relação ao campo, envolvendo questões como expansão urbana, ou seja, ampliação da área da cidade e infraestrutura, que seriam os equipamentos urbanos, como pavimentação, calçamento, saneamento básico, iluminação pública. Então tudo isso interfere na relação de urbanização. Então, a grosso modo, é um processo em que a população do campo começa a migrar para as cidades, fazendo com que a população da cidade se torne maior que a do campo. Então, nesse processo em que a população da cidade se torna maior que a do campo e que as relações passam a acontecer muito mais nas cidades do que no campo, nós vamos ter o processo de urbanização. Bom, professor, mas o que faz esse processo acontecer? Quais são os fatores indutores do processo de urbanização? Primeiro deles, que nós vamos destacar, a partir do século XVIII, aí, com a Revolução Industrial, nós temos o processo de industrialização. A industrialização vai trazer uma modernização espacial e profundas transformações sociais e econômicas dentro dos agrupamentos humanos. Bom, isso vai trazer uma modernização do campo que vai incentivar ainda mais um êxodo rural, que seria essa saída do indivíduo do campo em direção às cidades. Então, os principais fatores indutores aqui seria o processo de industrialização e, sobretudo, o processo de modernização no campo. Nós sabemos que o êxodo rural não é provocado só pelo processo de modernização do campo, pela mecanização, a substituição do homem pela máquina, mas também pelas questões como busca por melhores condições de vida na cidade e injustiças sociais no campo, com a concentração de terra e de renda. Bom, quando nós falamos ali de crescimento urbano, de expansão da área urbana, nós vamos ter que trabalhar a ideia de crescimento urbano das duas perspectivas. O crescimento horizontal, que é esse crescimento dos novos loteamentos, das novas áreas, sobretudo nas áreas que estão às bordas da cidade, nas franjas da cidade, seriam as periferias, e o crescimento vertical, que seriam os prédios, né? Então nós percebemos isso, sobretudo nas cidades maiores, nas metrópoles, uma verticalização da cidade, o que vai promover um adensamento populacional cada vez maior, porque em uma área onde você teria uma casa com poucas pessoas, agora você tem um prédio, né, que vão ter vários indivíduos, várias famílias ocupando essa área aí, provocando um adensamento populacional. Então o crescimento horizontal e o crescimento vertical são resultados do processo de urbanização. A população cresce, a população da cidade cresce em detrimento do campo, e aí leva ao crescimento das cidades. Bom, esse crescimento pode trazer aqui o que nós vamos entender, alguns problemas, né? Então, os problemas urbanos nós podemos destacar em duas perspectivas. Nós temos os problemas ambientais, e aí quando nós trabalhamos problemas ambientais, que é um assunto pertinente no Enem e nos demais vestibulares do país, nós vamos trabalhar problemas urbanos, chuvas ácidas,
ilhas de calor, inversão térmica, o desmatamento, né? Ocupação de áreas de risco e a questão do lixo, né, gente? A questão do tratamento do lixo, a ideia entre lixão, que seria uma área que vai sediar acúmulo do lixo, ou o aterro sanitário que vai tratar esse lixo. Então são assuntos pertinentes ali dentro de questões ambientais urbanas. Bom, outra questão seria a poluição, tanto a poluição atmosférica, poluição visual, poluição sonora, né? A poluição hídrica, né? Seria os rios das cidades, geralmente eles são mal cheirosos, né? O esgoto é lançado ali, muitas vezes sem tratamento, então são questões ambientais urbanas. Bom, podem acontecer também em outros lugares, pode acontecer no campo, mas são mais evidentes e provocam maior desconforto na população em área urbana, porque a população está concentrada ali. Bom, quando nós falamos de problemas socioeconômicos, nós vamos trazer questões como o desemprego, né, a questão da moradia, tanto a falta da moradia para todos, como a ocupação de áreas irregulares, né, a segregação socioespacial, a violência, a falta de equipamentos urbanos para atender toda a população, toda a demanda populacional, né? Então, são elementos que nós podemos destacar aqui como problemas urbanos, beleza? Bom, e aqui eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: é muito importante que você, quando vai fazer uma prova, você esteja munido de boas ferramentas, né? E as ferramentas para você fazer uma prova, uma boa prova de ciências humanas, são os conceitos, né? Assim como você vai fazer uma prova de física, de matemática, você precisa das fórmulas, você precisa de entender o caminho dos cálculos. Aqui no caso você precisa de alguns recursos, de alguns conceitos que vão te dar o caminho para você entender melhor cada questão. Bom, aqui eu elenquei importantes conceitos em geografia urbana, para que a gente possa fazer uma leitura, né? O primeiro conceito que eu destaquei aqui foi o conceito de conurbação. Então, conurbação nada mais é do que o encontro da malha urbana de uma cidade com outra. Esse fenômeno acontece justamente devido ao crescimento horizontal. A cidade vai crescendo a ponto que uma cidade encontra-se com a outra. Esse fenômeno ele acontece principalmente nas áreas de regiões metropolitanas, com cidades limítrofes. Bom, isso traz pontos positivos e pontos negativos, aquece o comércio, mas também traz uma questão fiscal, né, e uma questão de serviço. Quem vai prestar o serviço? Quem vai coletar o lixo? Quem vai fazer a segurança municipal? Quem vai fazer a fiscalização, né? Bom, aqui nós temos um outro conceito, que é o conceito de gentrificação. Bom, gentrificação nada mais é do que a elitização espacial. Então, uma área da cidade, uma determinada área da cidade, recebe mais equipamentos urbanos, né? Recebe um maior olhar, um maior interesse por parte do poder público, levando para ali maior qualidade. Quem vai ocupar essa área? A elite. E o preço do solo urbano e dos serviços prestados nessa área torna esse espaço proibitivo ao pobre, proibitivo à população de menor poder aquisitivo, criando então um isolamento. Não é um isolamento real, mas é um isolamento social mesmo, né? Onde você vai perceber que a população mais rica vai ocupar uma área que o pobre não consiga ocupar. Por exemplo, se nós pegarmos um mercado, um mercadinho, uma mercearia lá na periferia e um supermercado, um hipermercado na região mais rica da cidade, você vai perceber que os produtos são diferentes e, sobretudo, os preços são mais elevados nos bairros mais ricos, tornando proibitivo, então, esse espaço ao pobre. O conceito de favelização é bastante interessante porque tem muita gente que já linka ele, já leva ele com o conceito de periferização. Periferização é a ocupação das áreas periféricas, as áreas afastadas do centro da cidade. Nem sempre a periferia é só pobre, gente. Porque, por exemplo, quando nós vamos pensar nos condomínios fechados, né, os condomínios fechados são verdadeiros enclaves fortificados, são áreas gentrificadas, são áreas dos ricos nas bordas das cidades. Então nós temos que entender que periferização é a ocupação das periferias da cidade. Favelização seria ocupações irregulares. Aí sim nós estamos falando de ocupações por parte das populações mais pobres,
né? Então, essas populações, quando são jogadas ao seu destino, como diria Darcy Ribeiro, elas encontram soluções mesmo que esdrúxulas para os seus problemas, né? E aí vão ocupar áreas de riscos. Por quê? Esses aglomerados subnormais vão ocorrer em áreas onde existe a ausência do Estado, né? Porque essas pessoas não têm condição de ocupar uma área paga, né? E vão criar soluções para a sua sobrevivência. Aí vai acontecer o processo de favelização, surgindo assim até a questão dos estados paralelos, associações criminosas e tudo mais. A metrópole, o conceito de metrópole, são cidades, metrópoles então são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, são cidades de grande porte, cidades importantes, que exercem uma influência sobre as cidades que estão próximas a ela. Então elas exercem centralidade. O que seria centralidade? Centralidade não é ideia de meio, não. Centralidade é ideia de importância. As outras cidades, as demais cidades, vão depender dela, de serviços, ofertas de empregos, né? E aí essa cidade, essa metrópole, influencia as demais. Então região metropolitana é a área de influência de uma metrópole. Aqui, eu terminando com vocês, falando de hierarquia urbana. Então hierarquia urbana seria o poder, né? O grau de influência, melhor falando, né? O grau de influência da cidade dentro da rede urbana. A rede urbana seria esse conjunto de cidades. E aí você tem cidades com influência a nível mundial, então cidades globais, cidades nacionais, cidades regionais, centros locais. E aí você vai perceber que essas cidades exercem influência diferente devido ao seu grau de desenvolvimento econômico, tecnológico, político, né? E isso tudo influencia nessa rede urbana, nesse conjunto de cidades. Beleza? Galera, espero ter atendido vocês, espero ter sido assertivo aqui em algumas questões. Acredito que esse tema pode estar nos demais vestibulares, no Enem ele é bastante recorrente e é muito importante para a geografia. Espero vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima dica, com os 10 principais temas dos últimos 5 anos do Enem. Beleza? Fiquem com Deus, até mais. Tchau!